O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não venho para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Sentemos um minutinho. Bem, queridos irmãos e irmãs, aproveitamos nesta liturgia da palavra Mateus, não? O chamado de Mateus. Se vamos perguntar, Mateus, que é Jesus para ti? Que Deus para ele? E Mateus vai responder para todos nós, através desse evangelho de hoje, na sua situação da vida, cobradores de imposto, coletando os impostos. E sabendo o trabalho de Mateus, todo mundo vai falar quem é Mateus. Alguém vai dizer que é um ladrão, passando perna nos outros. E nesse encontro de Mateus, segue-me. Uma palavra que transformou a vida de Mateus. Segue-me. E Jesus entra na sua casa. Na nossa vida, nós vamos também meditar na nossa vida espiritual, no relacionamento uns aos outros. Possamos ver o que somos. Que Deus para Mateus. Ele vai dizer que Deus dele, o seu trabalho, o dinheiro, a fama, o poder. Como Receita Federal. Mas hoje a Receita Federal ele é sistema, não? Difícil que pode acontecer que pagando, não? Alguma coisa assim, subornando, mas é um pouco difícil. Porque todo pelo sistema.
tem que registrar. Antigamente, não. Ou pode ser que não escrever no sistema. E Mateus vai dizer que este é meu Deus. Agora, numa palavra de Jesus, segue-me. Transformou a sua vida. Uma conversão de coração. Sentiu amado, querido, curado da sua doença. Sinto como o Senhor senta conosco nesta Eucaristia. Oferece para todos nós o seu corpo e seu sangue. E ouvimos que os fariseus começaram a criticar. Qual é a nossa atitude perante, especialmente com os nossos irmãos e irmãs na caminhada? Especialmente quando conhecemos a história de cada um. Começaremos logo a julgar. Por que assim? Porque o seu mestre senta com os pecadores. Logo pensamos mal de Deus. Pensamos mal uns aos outros. Porque vai dizer, porque o outro se trata assim, e trata nisso, isso aqui, por que me trata assim? Nós não compreendemos a grande missão de Jesus. Por isso Jesus vai responder logo: quero a misericórdia, não é sacrifício. Não é um sacrifício que nós fazemos, que possamos, queridos irmãos e irmãs, justificar perante dos nossos pecados. Justificar que somos bom do que o outro. Por isso Jesus Cristo nos convida nessa conversão, nesse chamado de Mateus, nosso dia, onde que ele deu a vida por causa do Evangelho. Como ouvimos na primeira leitura de São Paulo, eu, prisioneiro de Jesus. Preso no amor, vivendo na liberdade. A beleza de uma experiência de uma pessoa livre, preso no amor. A plenitude da alegria de evangelizar. Como Paulo, que meditamos no outro dia, a sua conversão, o seu chamado, na Sagrada Escritura, que possamos meditar e identificar dentro dos nossos corações a misericórdia de Deus por nós. O grande amor de Deus por nós. Que possamos cada dia crescer nesta unidade com Deus e com os nossos irmãos. Por isso,
Mateus se tornou discípulos de Jesus, um grande evangelizador, escreveu o Evangelho de Jesus para transmitir para cada um de nós a sua experiência, o seu encontro com Jesus. Que possamos também encontrar Jesus. Que sou eu? Eu sou. Que Mateus para mim? Que também pecados? Que o Senhor me curou? De que doença? Ou colocamos no outro lado, fariseu, criticando, não tem alegria, esforçando pelos esforços, pelo sacrifício, não? Especialmente quando uma pessoa já fazendo jejum, é pensando já que são mais santificados do que o outro. E vai começar a julgar, mais orgulhoso do que o outro, porque não peca, acha que não peca, quem peca é o outro, que o outro não faz, que tu faz, te sufoca. E perdemos uma palavra-chave de Jesus: misericórdia. Misericórdia. Por isso que, em relação com Jesus, em relação da nossa fé, Jesus Cristo é um médico, e o médico é para os doentes, não é para os bons. O Senhor nos fez bom porque Ele é santo, porque Ele nos curou. Por isso que temos que perguntar: quando que o Senhor me curou? Me curou de quê? E me chamou para quê? Para que cada um possa cada dia meditar na sua vida, na suavidade, e permanecer. Não tenhais medo, queridos irmãos e irmãs. Somos importantes. Deus nos dá valor e nos valoriza a cada um o que somos, aquilo que você é. Atrás de nós e a juventude. Atrás de nós, o povo querendo caminhar nas estradas da vida. Somos importantes, por isso nos damos a importância da juventude da nossa vida. Somos importantes perante do nosso Criador. Ele deu a vida por nós. Que nós não cansemos cada dia, como Paulo na primeira leitura. O prazer de Paulo de evangelizar. Nos últimos momentos da sua vida, continuando como primeiro e último na sua vida. O primeiro, como primeiro. E se tivesse o primeiro amor, primeira paixão,
o primeiro encontro, o primeiro trabalho e o último na sua vida. E ao mesmo tempo, o último, como esta Eucaristia, como o primeiro e o último Eucaristia na sua vida. Porque amanhã é um novo dia. Por isso que não se cansa. Cansa a pessoa quando repete. Pensa que está repetindo a mesma coisa, padre. Não é? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Por isso que, pensando que está repetindo, uma pessoa como respirando, repetindo. Não. Você respira, você não repete. Porque cada respiração é única e uma vida. A falta de uma respiração é a sua morte. Por isso, o primeiro e o último. Um dia que vocês vão experimentar, não? Especialmente nesse tempo que temos medo, não? Da coronavírus, porque a coronavírus te dá aquela aceleração. Você tem que respirar fundo. Não? E quando falta ar, se sente com falta de ar. Tem ar, mas não tem mais força. E isso você vai dar valor da amizade com Deus, da amizade com irmão e irmãs. Você vai dar valor àquele momento que não tem mais volta. O seu trabalho pastoral, a caridade, a sua doação, sua ajuda mútua uns aos outros, na sua evangelização. Você vai dar valor como Mateus deu valor. Nesse momento o Senhor senta, oferece o melhor. O melhor. Não importa que o outro vai falar. Não importa. Não importa que o outro vai criticar, ser criticado. Estou com o Senhor. Ele que é justo, que me justifica. Ele me chamou, Ele cumprirá a sua promessa. Ele que cumpre a sua promessa. Aliança e uma nova e eterna. Eu não tenho aliança eterna. Ele faz todas as coisas novas toda vez e cada vez renovada. Por isso alegremos, queridos irmãos e irmãs, nas pastorais, na sua caminhada. Não tenhais medo, o Senhor te escolheu unicamente tão precioso, tão importante, uns pelos outros, a cada um de nós. E Deus quer fazer uma história de salvação. Salvar, por isso que eu venho para salvar os pecadores. Por isso chamamos salvação. Deus quer fazer uma história de salvação. Não é ficar aqui perdendo tempo. Não? Dar valor daquele que tu tens.
daquilo que tu faz, dá valor. E quando você valorizar isso, tu não compra, não se vende no outro. Tu dá gratuitamente. Porque tu tens. E se quando não tem valor, ninguém valoriza. Não. Aquele que não tem valor, descarta. Nós não somos descartáveis. Por isso Jesus Cristo, logo ouvindo, vai falar: quero a misericórdia, não os seus sacrifícios. Não que nós fazemos as coisas para justificar o que somos, não. Porque somos bom do que outro, não. Ele que nos chamou, Ele realizará na nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nessas pequenas catequeses que recebemos através da igreja, espero que cada um grave dentro do seu coração. E pedimos São Mateus, que intercede por nós, perante do Criador, que cada dia sentimos amado, querido, e também possamos acolher a Ele na nossa casa. E acolhemos os cobradores de impostos. Acolhemos os pecadores na nossa casa. Os pobres. Os pobres, porque cada dia mendigando. Não tem luz, cego. Mas se a sua fé, se o seu olho na fé tem luz, tu enxergará, tu alegrarás daquele que tu tens, como Alexandra cantou para todos nós. Fisicamente cega, mas consegue enxergar as palavras, consegue enxergar o amor, consegue enxergar a sua realidade, as suas limitações, consegue enxergar a cura interior, consegue enxergar que tem povo que canta junto com ela, entoando esse canto do salmista, de louvar e bendizer ao Senhor. Porque o Senhor curou das suas feridas, das suas cegueiras, e agora consegue enxergar, por isso se alegra. Louvemos e agradecemos ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.